TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Justiça e Felicidade. Justiça e Felicidade estuda o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um dos 5 que foram a codificação espírita. Estudar-se profundamente a justiça divina é adquirir-se a certeza do supremo destino das almas sob a lei universal da evolução moral. Boa tarde. É uma alegria estar mais uma vez aqui e agradeço o carinho de todos vocês, da casa que nos recebe e da oportunidade que temos de refletir um pouco mais juntos a respeito das coisas da vida à luz da doutrina espírita. Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Não pensem que é só aqui que se faz festas. Lá no Brasil também. E aquelas nós que não conseguimos encontrar ainda um par que a ponta da linha está amarrada no pé da gente, está faltando a outra ponta que não achou onde amarrar. Lá no Brasil, nesse dia, todo mundo começa, todo mundo não, nós, as que estamos ainda sozinhas, ficamos assim tentando ver se ele dá um jeito de ajudar a achar uma ponta para amarrar, achar uma perna para amarrar outra ponta. Mas elas fazem tanta coisa, cozinham a pobre das imagens, do feijão de cabeça para baixo, umas coisas loucas que fazem por lá, né? Aqui não, eu sei que aqui não faz esse tipo de coisa. Só come sardinha assada. Não é assim? Mas eu comecei pensando nisso, falando nisso, porque eu passei uma experiência muito bonita, muito rica, que me ensinou muito. E eu gostaria de dividir um pouquinho com vocês. Quando eu li o livro Francisco de Assis pela primeira vez, no momento em que se falava ou que se fala a respeito de Antônio de Pádua, um dos apoiadores de Francisco de Assis, um dos 200 espíritos que acompanharam Francisco de Assis naquela atitude. Ei, Marcelina, agora eu te achei. Você escondeu aí, mas agora eu te achei. Mas um dos 200 espíritos que cuidaram de implantar a paz, a harmonia na Terra, lá conta um trecho da vida de Antônio de Pádua. Mas há uma frase lá, ou um trecho, que me chama muito a atenção. Diz lá o espírito Miramês, que ao fazer o traslado dos restos mortais de Antônio de Pádua, daqui de Lisboa para Pádua, que identificaram que a língua, os órgãos fonadores estavam intactos. E o espírito Miramês escreve assim: aquele órgão que sempre foi usado para o bem, que nunca foi usado para o mal, até os vermes da terra respeitaram. E aquilo me tocou muito, mas eu achei que poderia haver alguma fantasia na história, que me desculpe o espírito Miramês, mas eu falei, quem sabe houve um certo exagero nisso. E na oportunidade que eu fui a Milão,
a nossa companheira lá marcou algumas cidades onde eu deveria ir para conversar um pouco a respeito da doutrina. E eu fui parar em Pádua. E na hora eu não tinha pensado em nada daquilo. Mas eu fui olhando e conversando e me veio a pergunta, certamente intuída pelos amigos espirituais. Essa cidade aqui é para onde foram trazidos os restos mortais de Antônio de Pádua? Ah, é sim, foi aqui mesmo, foi para aqui mesmo. Ah, que interessante. Tem uma conversa de que a língua... Não, Joselma, não é conversa não, é verdade. Eu falei, é verdade? É. Você quer ver? Eu disse, quero. Mas é igreja católica. Eu falei, uai, desde quando eu estou proibida de entrar numa igreja católica? Porque, afinal de contas, a igreja, o centro, é um ponto de encontro com Deus. Eu quero ir. E lá fomos nós. Uma fila imensa. E eu pensei, só saio dessa fila amanhã, daqui a pouco eu tenho que conversar com o povo. Não vai dar tempo. Mas a fila anda num certo ritmo. E lá eu chego no altar. A gente passa, né? Não dá para ficar parando, namorando aquilo ali, não. A gente vai passando. Mas ao chegar ali, e eu vi a primeira caixinha, ali estava a língua. Uma outra caixinha menor, de vidro, para que a gente possa ver. Ali estava a arcada dentária, perfeita. E mais uma outra, compridazinha, com a traqueia, com o órgão fonador. E naquele momento ali, eu pude entender melhor a colocação do espírito Miramês. E eu fui tomada de muita emoção e eu pensei, como é que eu saio daqui? Acho que eu vou precisar de alguém que me ampare. E realmente eu precisei discretamente, a gente assim não dá o braço a torcer, né? A gente finge que está tudo bem, mas eu senti as minhas pernas fracas e eu me apoiei na pessoa que tinha me levado ali e a gente seguiu a fila, passou por toda a igreja e saiu do outro lado. Ora, a frase de Miramês, o órgão que respeitou o semelhante, que nunca foi utilizada para o mal, não só para falar mal das pessoas, mas para pronunciar uma frase que poderia conduzir alguém para uma atitude relacionada ao equívoco, ao mal. Aquele órgão foi preservado. E embora todos os restos mortais, tudo aquilo que compunha o corpo de Antônio de Pádua, se transformou. E aquilo não. E eu comecei a pensar a importância daquilo que tinha sido dito. E a primeira coisa que eu pensei, daqui a quantos milênios pode acontecer com a minha língua algo semelhante? Porque falar mal dos outros a gente não fala. Mas de vez em quando a gente briga. De vez em quando a gente solta uma expressão que leva o outro a ficar magoado, amargurado, chateado, irritado, sei lá. Às vezes, no momento de invigilância, a gente fala alguma coisa que pode estimular o outro a fazer alguma coisa que não era para ser feita. E aí eu falei, meu Deus, o quanto é difícil. O quanto é difícil e quanto já teria caminhado aquele espírito Antônio de Pádua, primeiro, para ele ser um dos 200 que acompanhava Francisco de Assis na terra. Não poderia ser qualquer espírito. Segundo, o que ele já não teria
tido de experiências passadas na prática do bem, na vivência do amor, na vivência da caridade na sua expressão mais simples, no dia a dia. E realmente, sem nenhuma pretensão de que possamos, ao desencarnarmos, ver os órgãos fonadores nossos intactos, ali estava para mim um convite a uma meditação profunda. O que fazer para que cada um de nós tenha uma vida mais útil? Útil no sentido dessa condição universal para a prática do bem, para a vivência da paz. O que fazer para nos transformarmos em instrumentos verdadeiros do bem na terra, sendo aquela criatura que passa e deixa a marca, a lembrança, a saudade de alguém que deixou uma mensagem que dela eu não vou mais esquecer. E se nós formos buscar, nós vamos ver que são tão poucos os que deixaram essa marca para nós. Essa marca luminosa de vivência da caridade, de vivência do amor, de vivência da paz. Mas a verdade é que isso não é impossível. É um desafio para nós. É um convite à mudança, mas não é um convite impossível. A cada dia que passa, nós temos a oportunidade de nos transformarmos. Nós temos o caminho aberto para que, no uso de nosso livre-arbítrio, nós possamos optar pelo bem e deixar o equívoco de lado, deixar o mal entregue às suas próprias consequências. Mas há situações na nossa condição íntima, individual, eu falo nossa pensando em mim. Tomara que vocês já tenham alcançado condições de optar sempre para o bem. Aí eu brinco com as pessoas, aí, de tanto optar pelo bem, agora já não é livre-arbítrio, agora é preso ao arbítrio. Porque se prendeu ao bem, né? No início eu falava, mas Jesus falou assim, eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. Eu falei, mas cadê a vontade dele, Jesus? Ele está fazendo a do Pai, não é a dele. Onde que está o livre-arbítrio de Jesus? O livre-arbítrio de Jesus está na opção pelo bem que ele fez, na opção pela vivência das leis naturais. Então, deixou de ser algo que ele tem que decidir entre o bem e o mal. Não precisa mais. Opção definitiva para a prática do bem. Certamente, um Antônio de Pádua, um Francisco de Assis, um Francisco Cândido Xavier e tantos outros, conseguiram chegar nesse ponto de fazer a opção pelo bem e não tem que pensar mais em optar, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Por isso é que eu brinco, agora acabou, não é mais livre-arbítrio, é preso. Porque você já definiu, agora é só isso. Né? Só que é uma abençoada prisão. É a prisão do amor. É a prisão da verdadeira liberdade. Parece esquisito, parece incoerência, mas não é. A gente se liga a essa liberdade plena de sermos filhos de Deus e mensageiros da paz na medida que nós vamos caminhando. Mas então, à medida que a gente chega nesse ponto, para chegar até lá, nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho a percorrer está exatamente na nossa transformação. Nós não vamos encontrar isso como se fosse num pé de frutas que você vai lá e colhe a fruta e ingere. Na verdade, essa qualidade de amor que alguns espíritos tomam a dianteira nossa e conseguem vivenciar, eles não vão colher do lado de fora numa árvore, eles vão colher dentro de si, na maneira que encaram
as ocorrências do dia a dia na sua vida. Mas, como eu dizia, não é impossível para nós. É possível que eu, por exemplo, tenha mais dificuldades. Eu vou encontrar muitas barreiras. É mais ou menos assim. Tem aquele atleta esbelto que vai todo elegante assim, né, caminhando, e tem a outra aqui que passou de 90 quilos, gorda, que sobe o morro. Ai, que cansado. Ai, meu Deus. Mas eu chego. Eu chego. Eu não vou conseguir chegar no mesmo ritmo daquele que é um atleta leve, né? Suave, que faz aquilo como se fosse uma pena que o pássaro perdeu e que vai esvoaçando. Não, eu vou me arrastando, carregando meu peso, mas eu chego. Eu chego porque eu quero. E aí entra o primeiro ponto importante. Quando o livre-arbítrio é utilizado e a gente opta pelo bem, aí vem o segundo ponto. Eu quero. Eu exerço a vontade, eu quero prosseguir na busca e na prática do bem. E depois do querer, fica para cada um de nós o convite à perseverança. Porque não basta querer. Se a gente quer, mas se torna frágil internamente, nós não damos conta de manter a nossa decisão de mudar. Mas nessa caminhada, se eu quero e eu persevero, eu vou, aos poucos, conquistando maneiras de viver diferente. Eu vou requintando a minha convivência com as pessoas. E na medida que eu facilito isso, na medida em que eu deixo a oportunidade nessa convivência, muitas vezes eu abafo o que eu sou, o que eu quero falar, não por simples sacrifício, mas numa atitude equilibrada de respeito àquilo que o outro pensa. E é exatamente assim que as engrenagens de qualquer instrumento se encaixam. Os dentes se encaixam, é como se fosse a limitação de um completando a limitação do outro. E esse encaixe é que traz a harmonia da peça. No nosso dia a dia, é exatamente nós deixarmos que as qualidades do outro complementem as minhas limitações. É que eu vou deixando a harmonia dominar a terra, dominar aquele campo onde eu convivo. E como é que eu vou chegar a isso? Aí nós temos 3 pontos de extrema importância. O Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, faz um convite para todos nós. Amai-vos e instruí-vos. Se buscarmos a tradução, ou desculpem, o significado do que é instrução, se a gente for buscar a raiz lá na língua latina, nós vamos identificar que instruir é empilhar. Empilhar o quê? Conhecimentos. Então, quando eu me instruo, e isso é tão fácil de perceber, quando eu me instruo, eu vou aprendendo, busco, estudo, e eu vou empilhando conhecimentos na minha bagagem intelectual. E existe uma outra expressão, que parece que é a mesma coisa, não é? Que é educação. Educação, de origem latina também, nós vamos encontrar o significado. Educação, sacar de dentro para fora. Tirar de dentro para fora. Então, a educação, a verdadeira educação, é a transformação. É o caminhar, é o evoluir.
em que eu vou tirando de dentro de mim as qualidades que eu tenho. Quando eu, por exemplo, me consigo alcançar a vivência da humildade, não foi alguém de fora que me pôs a humildade pelo conhecimento. Foi a minha maturidade espiritual. O João Nunes, o dirigente, o fundador da casa espírita que eu atuo em Belo Horizonte, ele dizia o tamanho espiritual de cada um. Então, na medida, esse tamanho é como se fosse assim. Um está no primeiro degrau, outro no segundo, ou no terceiro. Então, esse posicionamento, esse alcance que eu vou tendo da vida, é que me educa. Me educa no sentido assim, eu vou aprendendo pela maturidade, pela vivência, o que é bom e o que não convém que seja feito. Então, quando caminhamos pela vida, a gente se instrui no sentido do conhecimento. Eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso ler histórias das pessoas que passaram por nós ou vieram antes de nós, trazendo descobertas, trazendo vivências, trazendo orientações. Eu preciso me instruir com eles. Mas o que eles trouxeram de ensinamentos está à nossa disposição, no sentido de que eu leia, estude, aprenda, reflita e diz, eu preciso fazer isso. E nessa decisão, nessa minha vontade, nessa minha perseverança, eu tiro de dentro de mim as qualidades que eu tenho. Ninguém deixa de ser humilde. Todos nós somos humildes, ou temos a humildade em nós, melhor dizendo. Todos nós temos a paciência em nós. Todos nós temos a verdade, o amor, a tolerância, a solidariedade. Tudo isso está em nós. Outra prova de que está em nós. Quando acontece algum fato e que exige da gente uma paciência ímpar, é interessante, a gente aprende, não sabe onde tira. E depois a gente pensa assim, e até comenta com as pessoas. Nossa, eu não sei de onde eu tirei tanta paciência para passar por aquilo. De onde tirou? Tirou de dentro de si. E se formos capazes, naquele momento de prova, de sermos pacientes, é sinal de que em qualquer momento eu sou capaz de ser paciente. Olha que é sério isso que a gente está aqui trazendo. E eu brinco com as pessoas, não venham me dizer assim, porque naquele momento ali eu perdi a paciência. Eu digo, mentira. Ninguém perde o que não tem. Paciência não se perde. As virtudes não se perdem. Eu é que não as cultivo direito. Eu é que preciso deixar, como sementes que brotam de dentro de mim, eu preciso deixar que essas virtudes cresçam, reproduzam, se tornem plantas viçosas. E eu, na medida que vou me educando nas virtudes, me torno mais paciente, mais tolerante, mais humilde. E tanta coisa que cada um sabe onde que precisa trabalhar. Quando eu vou conseguindo isso aí, eu vou criando dentro de mim uma radiação do verdadeiro amor, que está em mim também. E ele vai se manifestar através dessas virtudes. E quanto mais eu conseguir, mais se amplia esse raio de ação do meu amor. Vejam que tudo isso que eu trouxe, essa explicação, se eu volto lá na língua de Antônio de Pádua, meu Deus, o quanto essa criatura amava.
quanto essa criatura amou. Ele só não quer dizer que me ama, porque até hoje ele não me achou meu parzinho, não. Eu estou lá. A linha que estava amarrada na minha perna está sem amarrar do outro lado. Eu já falei com ele, tem alguma coisa errada. Mas no amor pleno, no amor profundo, puxa, Antônio de Pádua deu profundo exemplo. E uma certeza para todos nós: é possível e somos capazes. Então, eu preciso me instruir, e da instrução eu vou me educando, e da educação eu consigo alcançar a vivência do amor maior, eu vou evoluir. E aí eu já não vou mais ter que optar entre o bem e o mal. Eu não tenho mais indecisão. Em todas as situações, eu vou optar pelo bem. Pelo silêncio, quando o falar vai prejudicar desnecessariamente. Pela fala, pela verdade, quando o silêncio pode significar conivência com o mal. E todas as situações vão tomando uma coloração diferente na nossa vida. E se nós observarmos isso, nossos grupos familiares, nossos grupos de trabalho, os locais que frequentamos como fontes de transformação moral, tudo isso vai passar por um processo de profunda vivência do amor. Até chegar lá nós temos que exercitar. Kardec, na sua magnânima sabedoria, ele vai buscar no filósofo Rousseau uma base, um triângulo filosófico que ele traz como oportunidade para todos nós a refletirmos e colocarmos em prática. Ele coloca a base da doutrina espírita no trabalho, na tolerância e na solidariedade. 3 formas lindas de amar e de se instruir. O trabalho, não o trabalho mecânico que eu faço com as mãos olhando para o outro lado, não quero nem saber. Mas o trabalho em qualquer área, profissional ou não, que eu toque e coloque um toque de amor. Aí, esse trabalho, ele engrandece. Ele engrandece a quem faz e engrandece a quem recebe. Eu preciso, de alguma forma, aprender a fazer isso. E é tão interessante que nós, muitas vezes, no nosso trabalho, no dia a dia, mecanizamos o que estamos fazendo. Só falta pôr um motorzinho para... A gente mecaniza. Mas precisamos ter cuidado que ao mecanizarmos, fica faltando aquele toque. É a companheira lá que faz o bolo, e o bolo já está gostoso, igual um que eu provei agorinha mesmo. Mas a pessoa, além de fazer o bolo, deixa eu dar um toque aqui. E coloca o toque do amor. Aí eu disse para a pessoa que fez o bolo, que eu provei, adorei, e não vou oferecer para vocês, porque não tem tanto bolo assim. Mas eu pensei, como é que ela descobriu que quando eu era criança, a minha mãe fazia o bolo branco, mas ela fazia pequenininho, porque ela sabia que eu amava, um branco colorido com chocolate. Eu adorava. Aí saí. E aí eu pensei, mas como é que ela soube? Como é que ela descobriu? Porque ao fazer com amor, os amigos espirituais encontram canais para penetrar e dar uma leve sugestão. Ela usa o livre-arbítrio. Ela recebe a sugestão e ela usa o livre-arbítrio. Eu posso pôr chocolate ou não posso? E aí, vejam como o trabalho feito com amor, ele recebe toda uma contribuição.
da mesma forma que eu disse isso, o trabalho, ele ajuda até na libertação dos processos obsessivos. Quem não se lembra daquela história que ocorreu com o Chico, com uma senhora que foi lá e que ela vivia com uma dor de cabeça, problemas mil, mas ela não se dava conta da dor de cabeça que ela possuía. Já não era algo passageiro, era dela. Aí ela foi até o Chico, alguém a levou. O Chico deu uma receita tão bonita e tão simples. Ô, minha filha, faz enxovaizinhos. Você não tem uma máquina de costura lá na sua casa? Tenho, como é que o senhor sabe? Não importa, você não tem uma máquina? Tenho. Então faz o seguinte, costura peças infantis, faça enxovaizinhos. Ah, mas isso vai tirar minha dor de cabeça? Vai, minha filha, vai. E ela voltou para casa e fez, costurou. Nada. Voltou no Chico. Ô, seu Chico, esse mês eu parei até de fazer outro serviço para costurar, para ver se a cabeça passava essa dor. Mas não teve jeito. A cabeça continua doendo. Costura, minha filha. Trabalha, mas, seu Chico, volta, minha filha, para sua casa. E continua costurando. Ela, mas, meu Deus, essa cabeça. Vai, minha filha. Mas o senhor tem certeza que vai passar? Vai passar, minha filha. Vai passar. Naquela época não havia essa facilidade tecnológica hoje de a máquina elétrica, o motor elétrico, aquelas coisas. Era aquela máquina pesada que era no pé, né? Você lembra, Rosaria? Então, ela voltou. Mais um mês. Pá. Ah, seu Chico, não teve jeito não. A dor de cabeça continua. Mas o que tem a dor de cabeça, seu Chico, com o senhor mandou costurar, fazer peças de enxoval? Calma, minha filha. Hoje, os amigos espirituais me autorizaram, me recomendaram que você seja convidada a participar da nossa singela reunião mediúnica. Como convidada, como pessoa atendida, você vai chegar lá tantas horas e vamos aguardar. E aí, quem estava com ela? Opa, que maravilha! Você viu, ele nem me chamou, pois ele viu que eu estava com você. Só você. Tá vendo? Eu trago você, agora você que vai entrar para a reunião e eu fico de fora. Né? Tudo bem. Passou tudo, né? Aquele ciúmezinho, que eu sei que vocês não têm, nem eu. Né? Então, passou tudo. Aí ela chega na reunião. Chega a reunião, aquelas pessoas simplesinhas. Mas será que esse povo aí vai tirar minha dor de cabeça? Povo engraçado, muito simples. Mas ele falou para eu vir, vamos ver, né? Aí ele chega na reunião, o estudo, a oração, o comentário, até que chega na parte prática. Mas quando chega na parte prática, tinha um espírito que já estava ali louco para falar. E ele diz assim: eu já não aguento mais. Eu preciso sair daquela casa. Eu não aguento mais ouvir aquele barulho. Pacatá, 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 pacatá. Por quê? Porque, na verdade, o espírito muito ligado às coisas da matéria, muito ligado a perseguições, eles são espíritos quase humanizados como nós. E eles registram as coisas materiais com mais facilidade. Ele, depois de 2 meses de trabalho incansável daquela senhora na máquina de costura, ele já não suportava mais, ele não estava tendo também oportunidade de provocá-la, de mexer com ela. Então começou a ficar meio entediante aquilo, ficar ali, ela costurando, e ele ali. E ele dizia: eu não aguento mais, mas eu
quero sair de lá. Mas saia, meu irmão. Eu não posso, que meu supervisor vai me cercar e vai me castigar se eu sair de lá. Ah, então você está lá, não é porque você tem raiva dela? Não, eu nem sei quem é ela direito, mas é meu chefe que mandou ir para lá. Ah, se o assunto é esse, nós vamos arrumar um jeito de deixar você um pouco mais protegido. Ah, mas ele vai me achar. Não, não vai. Nós prometemos levar você para um lugar que ele não tenha acesso. E ele acabou aceitando. Aquilo, para aquela senhora, foi como se pegasse com a mão assim e tirasse a dor de cabeça. E ela já voltou para casa sem a dor de cabeça. E depois de fazer, sem parar, 2 meses, peças de enxoval, ela ficou tão mal acostumada a trabalhar nas peças de enxoval, que mesmo depois da cabeça ter aliviado, ela olhava para a máquina, e eu tenho que fazer mais umas pecinhas, porque a quantidade que eu tenho é capaz de não dar. Ela criou o hábito de trabalho no bem e criou uma proteção, não barreira, ela criou uma proteção para que outros espíritos não a encontrassem à disposição. Porque o obsessor só nos alcança quando nós nos colocamos fragilmente à disposição deles. Porque se a gente tivesse, de uma certa forma, protegidos, envolvidos pelo que nós fazemos, certamente eles não encontrariam espaço. Bom, veja que eu gastei esse tempo todo só para falar do trabalho. Mas tem a tolerância. É o outro ponto que Kardec pegou. Gente, como é que eu. Como eu vivo muitas vezes a intolerância de uma forma invigilante. Né? Hoje eu fiquei lá pela manhã, mas eu queria ir com cabelo melhor. Mas meu cabelo, coitada de mim, eu tenho 35 dias fora do Brasil. Então o cabelo já começou a ficar branco, não sei o quê e tal. Ai, mas esse cabelo, eu não gosto desse cabelo assim. Eu queria chegar lá para Dona Aldina me ver com cabelo bonito. Olha a intolerância. Olha a intolerância com o meu cabelo. Oh, meu Deus, e essas unhas? Ai, que horror! Aí eu jogo energia na unha. Nossa, as minhas unhas horríveis. Olha as palavras que a gente usa. Estão horríveis. Intolerância. Dá um cuidadinho da unha, corta e tal, mas não precisa ter essa vibração de intolerância. E aí, olha como é que começa. Aí você reclama do sapato, reclama da sandália, o salto que está alto, o salto que está baixo, o frio que chegou, a chuva que caiu, o calor que foi embora. Nada serve para mim. Eu começo a reclamar e não gosto de nada. E não gosto. Por que essas salas não têm umas janelas que abrem? Por que tem que ficar assim? Por que... E aí eu reclamo. Se liga o ventilador, eu reclamo porque tem vento. Se desliga, eu reclamo porque tem calor. Intolerância. Eu não tolero às vezes a mim mesma. E aí imagina os que estão à minha volta, coitado deles. Eu não tolero eles também. Se faz a comida, eu reclamo que a comida está sem sal. Eu reclamo que a comida está... Aquele arroz assim, unidinho, venceremos, né? Bem grudadinho assim. Unidos venceremos. Eu não gosto de arroz unidos venceremos. Seu Orlando? Então, eu gosto de arroz soltinho. Gente do céu, tem hora que eu olho para mim, meu Deus do céu, o que é que eu tolero? O que é o que eu gosto? Eu reclamo de tudo, né? Hoje eu peguei essa saia, eu queria pôr a blusa por cima, por baixo da saia e chegar aqui toda. Mas aí eu olhei, meu Deus, eu tô com a barriga grande. Nós não nos toleramos, gente. Tolerância.
é o convite. Quando eu falo em tolerar, eu não estou falando que a gente tem que sair feio, assim, com aqueles cabelos assim, tal. Não, eu tenho que tolerar-me. Eu preciso, não, pelo amor de Deus. Eu tenho que cuidar-me e sair bonita para as pessoas. Isso é uma condição. Mas há situações em que eu tenho que tolerar o estado em que eu estou. A condição em que eu vivo. Eu preciso tolerar os vizinhos que eu tenho, porque eles fazem barulho e tocam, fazem... Mas no momento, é a casa que eu tenho, o lugar que eu posso morar, nas condições que eu tenho. Então eu vou parar de reclamar do vizinho e vou tolerar. Se precisar, eu compro aqueles negócios de pôr no ouvido assim, para não ficar, eles não ficarem me perturbando demais com barulho. Não. E eu vou, nesse processo, me educando na tolerância. Então Kardec foi extremamente sutil e profundo quando ele fala que a tolerância é uma das bases fundamentais da doutrina espírita. E eu me lembro das situações, por exemplo, do Chico, né? Teve um dia que eu estava lá e a pessoa toda hora saía da mesa. Nós estávamos à mesa e aí a pessoa saía daí e ia lá fora. Daí a pouco vinha com aquele cheiro de cigarro. Aí sentava daí um pouquinho, tornava a levantar e ia lá fora. Eu falei, meu Deus, será que essa dona está saindo para ir lá fumar? Não é possível. Aí eu deixei de vibrar pelo trabalho do Chico. Eu deixei de dar sustentação vibratória aos espíritos que estavam ali trazendo as suas cartas de amor, para implicar, porque era implicância, com a mulher do meu lado que saía para ir lá fumar. Mas que absurdo sair da mesa do Chico para ir fumar e voltar. Que desrespeito é esse? Olha, o que é que eu tinha com isso? Bom, fiquei, não falei nada, mas eu estava numa intransigência, numa intolerância. Aí, quando terminou, fomos nós para a casa do Chico. E a dona do cigarro foi também. Aí eu olhava para ela assim, uma vontade de falar com ela, você devia parar de fumar, que absurdo. Aí lá vem o Chico, aquele jeitinho gostoso dele. Pois é, Joselma. Mas vou te contar, eu já passei cada vergonha com o Chico. Pois é, Joselma. Às vezes, a gente fica incomodado com alguém que fuma. Eu falei, meu Deus. Descobriu o que eu pensei. Aí ele disse assim, mas Joselma, às vezes aquele que fuma e que vem e participa conosco, ele tem tanto amor para dar. Ele é tão fiel ao Evangelho, ele só não dá conta ainda de parar de fumar. O pior, às vezes, somos nós, que às vezes já não fumamos, mas temos tantos outros vícios que os outros encarnados não veem, mas os espíritos registram. Eu falei, misericórdia! Misericórdia! O meu vício de ser intolerante, eu estava sendo plenamente intolerante com aquela criatura, né? E ele me deu uma lição profunda que eu saí dali. É assim, negro não fica vermelho e não demonstra que fica com vergonha, né? Mas a orelha esquenta e a gente fica assim meio acinzentado de vergonha, sabe? Porque é muito sério uma coisa dessa. E ainda foi com o Chico, meu Deus do céu, a hora, estamos, né, tem um tiquinho. Tem um relógio bem aqui, eu estou tentando ver o outro lá. Eu sempre procuro o mais difícil, tá vendo? Então, numa outra situação, alguém falou assim, senta aí. Eu entrei na casa do Chico, na sala dele. A pessoa disse, senta aí, daqui a pouco ele vem, espera um pouquinho. Aí eu estou lá. E eu bati o olho numa mesa. Na mesa abençoada, em que o Chico trabalhava e tal. Meu Deus, que absurdo! Quem é que pôs esses jornais aqui na mesa do Chico?
Que absurdo, gente! Que desrespeito! Essa mesa parece um altar. Qual o jornal que estava lá? Daqueles jornais assim, acho que aqui em Portugal não tem deles. Daqueles assim, se você encostar e tentar dar uma espremidinha, goteja sangue. De tanta notícia ruim que o jornal traz. Só traz notícia ruim. E eu falei, mas olha a vibração que estão trazendo para a mesa do Chico. Mas esse povo não tem jeito. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. O nível de intolerância. Eu estou falando na tolerância, na intolerância. Aí lá vem novamente o Chico. Aí ele foi, tal, me abraçou e caminhou para os jornais. Sabe, José? Lá vem. No tempo que eu caminhava com segurança, eu ia todas as manhãs à banca de jornal comprar esses jornais. Eu devo ter arregalado a tal ponto que o Chico vai à banca comprar. Ele falou, agora eu tenho pessoas que com muito amor, eu já tinha falado, desrespeito com a mesa do Chico. Falado não, pensado. Que com muito amor vão buscar esses jornais para mim. Eu falei, pensei comigo, não estou entendendo mais nada. Porque eu achava que na mesa ali devia ter só evangelho, essas coisas, né? Que o senhor Orlando, a Rosarinho, mais uns vendem aqui para todos nós. Livro espírita e tal. E aquele jornal, mas eram vários, de vários nomes. Aí vem o tapa no rosto que refletiu do outro lado. Sabe, tá vendo esse livro aqui? E me mostrou um livro grande, esse livro, tipo livro de ata. Tá vendo esse livro aqui? Olha aqui o que eu faço. Eu transponho do jornal para cá os nomes dos criminosos. Os nomes das vítimas. Sabe, Joselma, tem nome aí que nem a mãe sabe ou se lembra deles. Nem as mães que tanto amam. Então, todas as manhãs, eu recolho os nomes dos criminosos, dos violentos, dos que estruparam, dos que invadiram o direito de vida dos outros, e transponho para esse livro. E diariamente eu oro por eles. E eles ficam, o nome deles, neste livro, para que nas minhas orações diárias, todos eles são envolvidos. É assim que a gente precisa, José. É a caridade. E eles, muitos esquecem dele. Quando tem notícias, às vezes só julgam. Às vezes só desejam que a pena de morte seja implantada no país. Mas a maioria esquece que eles são filhos de Deus. São nossos irmãos, carentes de amparo, de conhecimento e de apoio. Vocês podem imaginar nessas alturas que eu estava num buraco, que vibratoriamente eu fiz, porque, afinal de contas, ele ali falava na caridade. E eu vibrava a intolerância pela simples visão dos jornais. Olha como eu julguei pela aparência. Eu vi os jornais e eu me tornei intolerante. E ele vibrava em amor e em caridade pelos que sofrem, inclusive moralmente. A gente lembra da vítima, coitada da vítima, mas não lembra, na maioria das vezes, do que foi instrumento para que a violência se desse. Então, eu aí falei no trabalho
na tolerância. E a última, para evoluir. Vai, minha amiga. E eu falei na última. Vem a última, solidariedade. Nós sermos solidários com aqueles que caminham ao nosso lado. Relativamente fácil sermos solidários com os amigos. Aqueles que amamos, até nos equívocos deles nós somos solidários. Não, você está certo, você devia ter feito isso mesmo, porque nós somos amigos, nós não vemos defeitos neles. Mas a solidariedade, ela precisa ser implantada, baseada na verdade. Ela precisa ser baseada no amor e na caridade. E se nós conseguirmos trabalho, solidariedade e tolerância, certamente nós estamos caminhando a passos largos para a vivência do amor, para a vivência da paz. E à medida que isso acontece, a instrução nunca cessa. Sempre teremos a chance de nos instruirmos, mas nos instruirmos com amor, praticando a caridade, praticando o esforço contínuo de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Nessa condição, nós estamos caminhando para a interrupção e fica para cada um. Tudo isso, vocês sabem tudo isso. Eu não trouxe novidade. Eu não trago novidade para ninguém. Eu só trago aquele ponto de reflexão para que a gente dê uma revisada de como estamos vivendo as coisas. Para que a gente possa acrescentar em nós o esforço para estarmos cada dia melhores. Esta é a nossa pequena fala, este é o nosso a nossa pequena contribuição para que cada um, refletindo sobre a vida, a sua vida, possa entender como aprimorar essa vivência. Quem sabe um dia a gente chega que nem Antônio de Pádua, hein? Que maravilha, né? Alguém lá na frente dizer assim: esse viveu tanto bem e tanto a paz que ele, até os vermes da terra, respeitaram os seus órgãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigada, muita paz. Obrigada, meu amigo. Obrigada a todos vocês. Que Jesus nos ampare.